Não! Cultura! Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Livro de romance é quando tem um casal que se ama e vive uma linda história, ou tem mais coisa por trás disso? Bom, hoje a gente vai falar desse gênero tão querido e popular, principalmente no TikTok. E quem está no TikTok? A gente! Então segue a gente lá, @Clube da Não Cultura, e no Instagram e na Twitch com o mesmo @. Também segue a gente na sua plataforma de áudio favorita e não esquece de avaliar o podcast com 5 estrelas de preferência. Dúvidas, sugestões e os jobs, vocês já sabem. clubedanãocultura@gmail.com. Pode parecer óbvio, mas nem todo mundo sabe que romance é um gênero literário e não necessariamente um livro que tem um casal como protagonista. Pois bem, o gênero se refere às histórias em prosa, que são organizadas em diversas tramas para contar uma ideia principal. Aproximadamente lá em 1770, surge um movimento conhecido como romantismo, que, baseado em valores da sociedade burguesa, valorizava a subjetividade, o sentimentalismo e o nacionalismo. Uma das principais características desse movimento, era a idealização do amor romântico. E como muitos dos autores dessa época eram majoritariamente homens, existia também essa idealização da mulher ideal, que vinha apoiado nos conceitos daquela época. E que, como a gente sabe, perpetuam-se até hoje, Apesar de todas as evoluções e as mudanças que a gente enfrentou, isso é uma coisa ainda muito forte nesse gênero. Mas um fato curioso é que a gente pode remeter às origens do romance pensando lá em Dom Quixote, que foi a história escrita por Miguel de Cervantes no século XIV, que é considerado um romance precursor. Sim. Só que antes de ser vendidos e editados em forma de livro, como a gente está acostumado hoje, os romances eram publicados como folhetins antigamente. Ou seja, um capítulo por vez, com espaços dedicados nos jornais. Então a pessoa escrevia lá o capítulo e semanalmente no jornal a história tinha a sua continuidade. E isso colaborou para a popularização desse tipo de história, já que eles eram veiculados em meios de comunicação de grande circulação, e deixavam os leitores curiosos para saber o que ia acontecer. Muito parecido com os formatos televisivos que a gente tem hoje, como a novela, por exemplo. Exatamente. Mas atenção, a novela é um outro gênero e a gente conversa outro dia sobre isso. Por enquanto, a gente vai falar então sobre a estrutura de um romance e alguns dos subgêneros que você já deve ter ouvido falar. Bom, como a gente já disse então, o romance é uma narrativa longa, escrita em prosa, ou seja, basicamente um texto corrido, estruturado por parágrafos que expõem um fato ou contam uma história. O romance ele segue uma estrutura composta pela ação, tempo, lugar, trama, ponto de vista e, claro, os personagens. Esses são os elementos que devem fazer parte de um romance. Só que esse tempo ele pode ser dividido em forma cronológica, ou psicológica. E aí qual é a diferença? O cronológico é uma história linear, As histórias que começam em um período e terminam um pouco depois, seguindo uma continuidade ali lógica. E o tempo psicológico ele está relacionado aos personagens, Então, aquelas histórias que falam de memórias ou lembranças, ou aquelas que começam pelo fim ou pelo meio e assim vão desenvolvendo. Ou seja, não necessariamente começando pelo tempo correto. Tá, Fevi, agora a gente vai falar então dos tipos de personagens. Nossa, eu amei quando eu estava na faculdade de escrita. Inclusive, você ouvinte, se você está chegando agora, saiba que eu me formei numa faculdade que 0,1% das pessoas no Brasil conhecem, que é escrita criativa. E lá na faculdade, a gente chegou, um momento que a gente foi falar um pouco sobre os tipos de personagem que existem, como a gente classifica esses personagens, até para construir uma história na hora que tu tá lendo, enfim. E aí a gente tinha os personagens planos e os personagens redondos, tá? Os personagens planos são aqueles mais comuns, mais previsíveis na trama,
que geralmente são colocados como os ajudantes dos protagonistas nas histórias, né? Não que eles não possam ser protagonistas, pelo contrário, temos muitos protagonistas assim. Mas se você quer construir uma boa história, indico você trazer um personagem redondo, que é basicamente os personagens com características detalhadas, que são mais complexos, que têm uma história, né? Um Pouco background. mais... Aham. exatamente. Fugiu a palavra, isso aí. E olha só que interessante tu falar isso. Porque eu fiz faculdade de jornalismo, né? Pra quem não sabe. E na faculdade a gente também estuda narrativa e no jornalismo também, na escrita jornalística, a gente também fala de personagens planos e redondos. Então, quando uma reportagem, assim, textos mais longos, né, e que contam em si uma história, ou até mesmo no jornalismo literário, é muito comum a gente usar também essa definição de personagens planos e redondos. Então, achei bem interessante que tu trouxe isso, porque me lembrou dessa coisa. E Amo a conexão. foi a conexão. E outra coisa que faz conexão. Ai, eu tô amando os meus ganchos. Com os personagens é o quê? Uma boa trama e um bom enredo. E ele é o elemento que vai dar o quê? Sequência para a história. Ou seja, em torno dele que se desenvolvem todos os acontecimentos de uma narrativa. Por exemplo, num suspense, a trama é uma família que morre misteriosamente. Isso vai desencadear outras coisas, como por exemplo, quem viveu, né, quem sobreviveu, o que vai pensar sobre isso, o que vai desenvolver, como vai ser a investigação, enfim, dá pra pirar de várias formas. Mas claro que tudo isso vai depender também da visão, né, e do ponto de vista que vai ser o ponto focal da história. O ponto de vista é o foco narrativo. Ou seja, quem conta essa história para você, caro leitor? A gente tem 3 principais tipos de personagem. O narrador personagem, que é o clássico, né, contado em primeira pessoa, que ele participa ativamente dessa história. O narrador observador, contado então em terceira pessoa, que narra apenas o que ele observa. E o narrador onisciente ou onipresente, que também pode ser em terceira pessoa e possui conhecimento total dos fatos narrados e dos demais personagens. Então, assim, existem esses 3 tipos que são bem comuns, mas é importante, né, frisar que todas essas classificações de personagens são estudos, são conceitos, que podem variar também desses autores ou autoras que estudam a fundo a literatura e o gênero literário e podem trazer definições diferentes. Sim, e dentro dessas classificações a gente também tem os subgêneros, né, do romance. Começando pelo Dark, né, que anda bem popularizado lá na rede das dancinhas. Esse subgênero, por exemplo, ele aborda temas mais perturbadores, como violência, uma obsessão, sei lá, cárcere privado, não sei. Mas geralmente está envolvido temas mais polêmicos e tabus sexuais, né? E geralmente eles também trazem um casal protagonista, onde um deles tem um caráter meio duvidoso. Um exemplo desse livro seria, por exemplo, O Diário de uma Escrava. Aproveitando esse gancho, Fevi, estamos cheios de ganchos hoje no episódio. O Diário de uma Escrava é de uma autora nacional, que é a Rô Merlin, uma coisa assim. E é um livro que fala sobre o sequestro de uma menina que fica em cativeiro, justamente aí teu exemplo. É um livro bem pesado, então ele tá super dentro desse subgênero. Que, falando de Rede das Dancinhas, uma grande polêmica que rola por lá é que os mais jovens, os adolescentes, têm mania de ler esses livros dark, só que levar para um outro lado, sabe? Porque, assim, uma coisa é ter, sei lá, a menina foi sequestrada, um relacionamento, sei lá, um cara que não é tão legal, que é misterioso, aquelas coisas que a gente já sabe, né? E tem uma coisa mais forte por trás, enfim. Só que, gente, tem muito livro dark fazendo sucesso, que é tenebroso. É coisas assim, com abuso, Sim. com menina menor de idade. E é um negócio super romantizado, Tipo, assim, que o pessoal, a nossa... adolescente de 15 anos se apaixona pelo homem de 40 que a sequestrou. Uns negócios assim, né? Uns negócios assim muito trash Uhum. e tudo isso romantizando, né? Porque, é um romance dark, você quer o quê? Você espera o quê? Não, gente, só um pouquinho, né? Tá tudo bem você ler coisas que envolvem violência, se você souber, primeiro, né, se sentir confortável para ler, mas sabendo que aquilo quer abordar o determinado gênero
por um motivo, né? Seja pra orientar, pra alertar. Agora não, estou gostando de gênero dark, vou ler qualquer porcaria e vou passar pano porque é gênero dark. Ai, não é assim que funciona. Não, eu concordo muito contigo e eu acho ainda que, principalmente no TikTok, a gente vê muito adolescente, muito jovem, romantizando esse tipo de livro. Ou até, não necessariamente um Dark, por exemplo, mas outros livros que envolvem algum tipo de relacionamento amoroso, né? ah, que é problemática e tal, e o pessoal passa muito, muito pano. Então, assim, por favor, conscientizem-se antes de fazer algumas leituras. Ou leia, mas sabendo, né, o que você vai encontrar e tem esse olhar de problematização sobre as histórias. Eu acho que falta muito isso, principalmente nos jovens, nos mais jovens. Mas tudo bem, são coisas que a gente passa. Eu também já romantizei muita coisa. A Camila tem certeza também que já romantizou outras coisas. E. Ai, com certeza. É. A gente falou disso no episódio anterior, né? Sim, Então, enfim. Mas um subgênero que está meio ligado, né, ao Dark é o subgênero policial suspense, né? Que é o nosso famoso thriller, né? Como a gente tem, por exemplo, a Agatha Christie, né, que é a rainha do crime. A gente também tem outros mais atuais, como O Homem de Giz, A Garota no Trem, A Mulher da Vizinha da Janela, A Mulher da Vizinha da Janela do Outro Lado da Rua, que é sempre assim os títulos, eu morro. Verity, né, que a gente leu no nosso primeiro episódio. Inclusive, escute a gente, embora aquele episódio seja meio estranho. Acho que a gente evoluiu, então tudo bem. Episódio piloto, né? Episódio não tem piloto. problema. E Garota Exemplar, né? Muito conhecido, inclusive já indiquei aqui. São livros com mistérios e intrigas investigativas. E esses geralmente vão vendo, assim, um grande mistério que no final tem um plot, e a cabeça explode, tu fica, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ou que nos deixa até em dúvida, né? É muito comum em thrillers terem finais abertos, assim. E eu queria até voltar aqui porque eu falei da Agatha Christie e acho que vale um episódio só sobre a Agatha Christie, inclusive. Mas não é à toa que ela é a rainha do crime, porque ela sempre traz livros que trazem ela tem uma forma muito irônica de contar as histórias também e de abordar o suspense de uma forma muito gostosa, assim, a gente vai se envolvendo com a história. E, ao contrário de outros, eu estou falando com você, Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, ela não segue fórmulas, hein? Ela não tem uma fórmula. Então os livros dela são muito diferentes entre si, enfim, por isso que ela é a maioral do subgênero. E agora a gente pode trazer um dos subgêneros mais hypados, né, mais populares dos últimos anos, que é o fantástico, né, a fantasia, o sobrenatural, enfim. Que é, portanto, o romance, né, que traz personagens míticos, como vampiros, lobisomens, bruxas, e a gente tem aí uma infinidade de títulos, né, Crepúsculo, Corte de Espinhos e Rosas, Harry Potter. Fui vi que lê mais... eu fui ver que lê mais esse gênero, vai saber citar, né, todos esses. Eu não sou muito fã, mas nada contra, pelo Não te contrário, é só uma coisa apetece. que não me atrai como leitura, exatamente. Mas Mas quando eu escrever um isso, livro é de uma das... fantasia, tu vai ter que ler sim. mas eu não vou escrever, amor. Não, quando eu escrever um livro de fantasia, tu vai ler. Pensei que eu ia escrever. Não, porque eu acho vou. que eu provavelmente nunca vou escrever um livro, porque eu não tenho essa habilidade. Mas O aqueles- Fevi tem uma história guardada na que gaveta ódio, dele. eu tenho. Mas E... eu ia dizer que se eu fosse escrever uma história, provavelmente ela seria de fantasia. Eu gosto bastante. Hoje em dia até nem tanto, mas eu ia macetar. Você que gosta de Corte de Espinhos e Rosas, você não sabe das coisas. Adrina aqui. Nesse momento a gente perdendo os Os nossos fãs ouvintes. de Acotar. A gente podia fazer maratona, ler todos os livros. Eu já pensei. Tu topa? Ai, Eu ai, proponho. ai, Eu topo, se tu topar. Gente, eu tenho Corte de Espinhos e Rosas comprada há mais Tu de tem? um ano no meu Eu Kindle. nem sabia que tu tinha. Não, eu tenho no Kindle. Peguei uma promoção, você peguei bem baratinho. A gente pode fazer uma coisa do tipo, vamos ler. E dependendo do tamanho da radiação, a gente continua ou não. Uma coisa bem Paulo Hatz, assim, ele gosta Eu de amo. desafios. Hoje eu tava vendo vídeo dele, inclusive.
O assunto do episódio foi total, né? Mas é isso. Gente, O que que foi o assunto? eu tava vendo os reviews dele de A Seleção. Porque a gente falou no último episódio, Ah, né? uhum. Sobre. E aí eu fui relembrar, assim, porque eu gosto dos vídeos Paulo Hatz, inclusive fica a dica aí, um pop-up e anotar essa. Que ele geralmente faz um resumão do livro, assim. Então sempre tem spoiler, tá, gente? Aconselho que vocês vejam a resenha sempre depois de ler. Ou se vocês são curiosos. Mas ele sempre faz um resumão da história e aí eu lembrei de várias coisas, assim, e depois ele dá a opinião dele. Que geralmente são muito pertinentes, né? Ele é ótimo. Ai, eu vi que ele publicou essa semana o de After, né? Tô louca pra assistir. Ai, eu morro. Quando ele fez de Belo Desastre também foi muito Uhum. engraçado. Eu adoro esses reviews dele. Enfim, Febi, mas vamos então para mais um subgênero. Falando em after, então, nós temos o subgênero erótico, que se desenvolvem a partir da interação sexual entre os personagens. Também é bem hypado. Meu Deus! Ai, amou a minha atuação. Bom, a gente tem Amei. autoras, né, no subgênero erótico, como a Sylvia Day, eu ia dizer Sylvia Plath, Sylvia Day, a Megan Ah, Maxwell, imagina! assim, eu ia ser cancelado agora. A E.L. James, né, que ficou conhecida por 50 Tons de Cinza, a maior fanfic do mundo. E maior bomba, tá? E muitas outras que fazem bastante sucesso por aí, principalmente com o público feminino, né? O que é uma questão, inclusive, que a gente já falou em outros episódios sobre como certas histórias eróticas são problemáticas, porque também geralmente está envolvendo uma situação de um relacionamento muito abusivo ou de um cara muito, muito machista. Dominando ali, a mocinha geralmente é mais insegura, ou ela não sabe nada de sexo, enfim, aqueles clichês que a gente já falou. Mas agora, saindo da parte problemática, vamos falar das comédias românticas, né? Ou chick list, como você quiser chamar. Que traz geralmente mais o cotidiano da mulher moderna, né? Nas histórias, nos livros, nos filmes, enfim. Um outro gênero também legal, subgênero muito legal, que são os romances de época, né? Que ocorrem no século passado e podem ser completamente fictícios. E aí tem a diferença entre os romances históricos, que precisam mostrar algum momento real da história. Então é importante, né? Uma coisa também que a gente já falou, acho que no episódio passado, retrasado, não sei, gente, tá? Mas a gente comentou sobre o fato de, né, ter esse cuidado quando se traz um livro de romance com fatos históricos, para não ignorar o que já aconteceu na vida real quando tu tá trazendo essa história. Então, tu tem que aprender sobre aquela época, né, os costumes, a história, e trazer aquilo como um plano de fundo e não ignorar totalmente o que aconteceu. Exemplos, então, que a gente tem, né, desse subgênero. Outlander, os livros da Julia Quinn, né, que é o Do Que Eu, e todos esses que foram adaptados para Netflix, que é Bridgerton. Acho que é a primeira vez que eu falo melhor esse título. E, gente, assim, tem dois subgêneros que eu, particularmente, sou muito fã, são meus faves. Sim, eu vou defendê-los até o fim. Ai, é. Que é o Young Adult, né? Que a gente tem personagens, então, que vivem no ensino médio. Que a gente pode ter aí uma idade de uns 14 anos, um pouco mais dos personagens. E tem o New Adult, que é, então, um livro que traz os personagens vivendo a faculdade. Aí eles estão ali acima de 17, 18 anos. Então eles estão naquela fase ali de estudar na faculdade, de se descobrir, né? Daquela coisa do primeiro sexo, que é sempre essas coisas assim que são abordadas. E Sim. algumas outras coisas mais polêmicas. E o Young Adult traz essa coisa do ensino médio, mas também traz assuntos mais pertinentes ou mais sérios. Então vai depender muito do autor, da história. Então não necessariamente a gente vai ter só uma historinha de ensino médio ou só uma historinha de faculdade. Pelo contrário, Isso, a às gente pode vezes né, ter. o que a gente fala ali, tipo, ensino médio e faculdade é mais tipo um guia das idades dos personagens, não necessariamente. Às vezes é um new adult que a pessoa É, nem tá na faculdade, né? Ah, isso, exatamente. é. Mas, inclusive, falando em Young Adult, New Adult, agora aproveitando também isso, hoje saiu uma notícia de que foram escolhidos, então, os personagens que vão viver o Alex e o Príncipe Henry na adaptação de Vermelho, Branco e Sangue Azul, né, que é um livro da Cassie McKinston. A gente já falou dele também no nosso primeiro episódio. E eu gostaria só de pontuar aqui. O primeiro eu quero saber da Camila, o que ela achou das escolhas
que foram o Taylor Zacar Perez, né, que vai ser o Alex, e o Nicholas Galitzine, que vai ser o Príncipe Henry. Como é que é o sobrenome do cara, desse Taylor? Só pra eu poder comparar, fazer minha opinião sincera. Do Taylor? É, Zacar Perez. Zacar Perez. Cara Pérez, achei. Uhum. Tá, agora eu posso dar minha opinião. Bom, a minha opinião. A minha opinião é que esse Taylor Zacar Pérez é tudo. Ele é tudo. Essa é a minha opinião. É Ai, que isso. ódio. Sim, eu gosto muito dos dois. Na verdade, eu gosto muito do Nicholas, porque eu acompanho ele mais, assim. Mas maravilhosos, né? As cenas hot vão ser bem servidas. Ai, vai ser tudo! Meu Mas, Deus! mas o que eu queria trazer aqui, agora eu vou militar em cima, é que, inclusive, vi muita gente no Twitter falando sobre isso e repercutindo. Primeiro, assim, quando foi anunciado me incomodou um pouco a idade, porque tanto os dois parecem que têm 30 anos, sabe? Então, acho que é meio Sim, eu pensei isso irreal, também. assim, nesse É. sentido. Eu não sei também, daqui a pouco a adaptação vai fazer eles serem mais velhos, né? Não sei. Não sei qual é a ideia ali do Prime Video. Pode ser que na caracterização funcione, não sei. É uma série de coisas, mas eu ainda acho que eles têm uma cara de mais pros 30 do que pros 20, assim. E a outra coisa que eu queria comentar, e que inclusive o pessoal falou bastante na internet, falou bastante na internet, né? Eu tô parecendo um vovô. Falou bastante aí nas redes sociais, no Twitter. É que, infelizmente, mais uma vez, a gente tem artistas, né? Atores héteros fazendo personagens LGBTQIA+. E isso é bem complicado. Ahn, Obviamente não significa que um ator hétero não pode só fazer um personagem, mas por uma questão representativa e até mesmo, né, de ahn, privilégio, né, a gente deveria centralizar, né, essas histórias sobre a comunidade, feitas também por pessoas da comunidade, na produção, na atuação, na direção, enfim, no que for. Então, não ponho a culpa também na Cassie, porque eu acho que quem entende mais desse mundo de cinema e adaptações sabe que não é bem assim. Às vezes o autor ele nem tem tanto poder de escolha, né, nessas horas. Mas, enfim, tirando isso, eu estou bem curioso para ver como é que vai ser. E estou ansioso. Espero que faça jus ao livro, porque eu adoro. Mas, vou saindo dessa discussão, vamos para nota essa, o nosso quadro que quer sempre influenciar você a ler ou assistir alguma coisa, ou ouvir, enfim. E qual é a tua dica de hoje, Camila? Bom, a minha dica de hoje, indo nesse rolê, que é falar um pouco de romance, né? Que é trazer um pouco de conhecimento, conversar sobre isso. Eu quero indicar o livro Escrever Ficção, do Assis Brasil, que foi inclusive meu professor na faculdade. E é um livro muito bom, assim, porque ele vai desde coisas mais simples, vamos dizer assim, né? Quando se trata de construir um romance, de criar um personagem, de como estruturar um conto, todos esses gêneros, enfim, da escrita. E também ele vai indo para as partes mais complexas, ele traz bastante exemplo de outros autores também, né, para a pessoa ler e ter como referência. Então, essa é a minha dica para quem tem interesse em saber mais ou tem interesse daqui a pouco se aventurar aí nesse mundo da escrita. É isso. E a tua? Bom, a minha dica, se baseando mais ou menos naquela ideia que tu falou de lá no início, né, que a gente descobriu aqueles, né, que a gente falou sobre romances, eles lá antigamente serem publicados ahn, semanalmente em jornais e outros veículos. Eu escolhi um livro que foi formado mais ou menos assim, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse grande calhamaço que eu nem terminei de ler, mas eu já vou indicar. Eu já vou indicar. Por quê? Porque esse livro é incrível. Esse livro é super atual. Embora ele tenha sido escrito lá em mil. Eu nem vou chutar aqui a data, gente, porque eu não sei. É 1800 e alguma coisa. Eu acho. E
Gente, esse homem, esse escritor, no caso Victor Hugo, era visionário. Porque o livro fala de tantas coisas que a gente ainda vive, claro que de acordo com a realidade da época, mas ainda assim faz tão sentido. Os personagens são muito bons de acompanhar. A história segue, então, né, essa estrutura de romance, então, e de uma forma cronológica, né, uma forma linear. Então a gente passa por várias fases desses personagens principais aí dos Miseráveis, né? E enfim, eu tô um pouquinho depois da metade, é um livro que eu tô lendo com muita calma. Não tenho pretensão de terminar ele assim, tipo, vapt-vupt, porque eu tô degustando aos poucos e tá sendo muito, muito bacana essa leitura. E é um calhamaço, né? A gente olha pra esse livro e pensa assim, meu Deus, eu nunca vou ler isso. Mas vale muito a pena e, nossa, moldou muito a literatura, eu acho, durante muitos anos. Eu acho que ainda é uma baita referência. Aproveitando que eu fiz a consulta ao Google, Os Miseráveis é de 1862. Olha, amo. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio, então não esqueça de seguir a gente no TikTok e na Twitch. Somos @Clube da Não Cultura. E claro, também estamos no Instagram com o mesmo arroba. Lá o algoritmo não anda nos ajudando, mas estamos lá fazendo presença lá nos stories. Então vai acompanhar a gente, por favor. Sim, vai curtir o story, sim. É isso. É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Beijo!